Muito prezado ouvinte, por estar assistindo mais uma vez dos estudos a respeito do tema Fim dos Tempos. Este é o 12º estudo e queremos abordar um tema muito importante para a compreensão da sequência dos acontecimentos nos tempos finais. Hoje, então, queremos pensar sobre o cenário mundial. Está pronto? Está tudo pronto para Cristo voltar e buscar a sua igreja? Está tudo pronto para o anticristo assumir o poder neste mundo? Já falamos a respeito do arrebatamento da igreja, também das bodas do Cordeiro, falamos a respeito da grande meretriz, falamos a respeito do sinal da besta, falamos a respeito da colocação do sinal da besta, também a respeito do tema pessoas poderão ser salvas durante o governo do anticristo. Vimos que ainda haverá pregação durante o tempo da grande tribulação, mas para pessoas que conheceram o evangelho e não aceitaram, a porta estará fechada. Então vamos pensar um pouquinho a respeito do cenário mundial. Será que ele está pronto ou ainda não? Não é suficiente considerar guerras e fomes e pestes e terremotos, falsos cristos, falsos profetas e assim por diante. É necessário levar em consideração as profecias do Antigo Testamento sobre os tempos finais. E um dos exemplos muito significativos é a profecia de Ezequiel 38 e 39 a respeito de Gog e Magog. A Bíblia fala também no livro de Apocalipse sobre Gog e Magog, porém, aquela referência se refere a uma outra ocasião bem mais tarde do que aquilo que encontramos relatado em Ezequiel 38 e 39. Uma invasão de Israel pelas tropas do mundo muçulmano. Esta é uma profecia que temos com muitos detalhes nesses 2 capítulos de Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas e etíopes, e o Dipute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre os muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Temos então aqui um resumo desse relato de Ezequiel capítulo 38 e em parte 39. O que significa esta invasão? Nós queremos, com base em algumas perguntas, tentar dar um esclarecimento melhor a esse respeito. A primeira pergunta: quem convoca esses países? É o próprio Deus. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Então, esta é uma convocação do próprio Deus para executar o seu plano em relação às nações e também em relação ao povo de Israel. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Então, mais uma vez, é Deus que vai trazer essas nações.
Segunda pergunta: em que época se dará esse conflito? Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos verás a terra que se recuperou da espada. Ezequiel 38, verso 8. Então, portanto, é uma profecia a respeito do fim dos dias. E quando olhamos esse resumo dos acontecimentos, podemos identificar na época da segunda vinda de Cristo como o fim, mas desde já o arrebatamento também se refere ao fim. Dentro das profecias bíblicas, parece que o único lugar em que essa profecia realmente se encaixa é pouco antes do arrebatamento da igreja. Muitos judeus estão voltando para a terra de Israel. O número está aumentando drasticamente ano após ano. De muitos países, França, Ucrânia, Rússia, inclusive também do Brasil. E a Bíblia mostra em Ezequiel que ele vai ajuntar os judeus das nações para a sua terra. Então, a segunda pergunta é: época do conflito nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra. Terceira pergunta: qual é o objetivo de Deus com essa guerra? Para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Então, o objetivo principal de Deus com esse conflito é mostrar o seu poder às nações, e aqui ele está tratando especialmente de nações da religião maometana. Deus vai se manifestar através da guerra de Gog e Magog, que ele é realmente o Deus verdadeiro. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, nessa ocasião, os maometanos vão reconhecer que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. Então também a nação de Israel vai mais uma vez reconhecer quem é o seu Deus verdadeiro. Existe hoje muita incredulidade em Israel. Naquele tempo, Deus vai se manifestar a eles de uma forma especial. Então, os muçulmanos e o povo de Israel vão saber que Deus é o Senhor. Deus vai usar a invasão para se glorificar diante de maometanos e judeus. Quarta pergunta: qual é o objetivo desses países para invadir a terra de Israel? A Bíblia responde: vens tu para tomar o despojo, ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. Então, eles vêm realmente com o objetivo de saquear. Bilhões em ouro foram descobertos em Eliat, e eles pretendem, os judeus, usar isso para o terceiro templo. Já em Gênesis capítulo 2, nós lemos que o ouro dessa terra é bom, e o bdelio e a pedra de ônix estão lá. No sul de Israel, em Eliat, foi descoberta então uma montanha com grande parte composta de ouro. E as nações árabes vão querer tomar conta desse bem. Será que Israel tem tanto gado assim? Ele cita também pegar o gado. Realmente, a vaca israelense, recordista mundial em produção de leite, foi publicado no dia 4 de março de 2016. Marcelo Hans Ramos, diretor de Israel, tem um número de vacas leiteiras relativamente pequeno, 125 mil animais
em 834 fazendas. Em 2014, a produção anual de uma vaca israelense foi a maior do mundo, com média de 12,083 kg de leite, com 3,27% de proteína e 3,64% de gordura. Então, não é tanto a quantidade de gado leiteiro, mas a qualidade de leite que essas vacas produzem é que vai ser atraente para os maometanos. Mas a Bíblia dá mais informações ainda. Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis e todos seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar despojo, ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear grande despojo. Notamos que os países vizinhos também ficam assustados com essa invasão, temendo que o despojo deles também vai ser tirado. Sabemos que no Oriente Médio existe muita produção de petróleo. E Seba e Dedã são áreas com grande concentração de petróleo. Então eles vão perguntar: vens tu para arrebatar o despojo? Além disso, a Bíblia fala também a respeito de outros países envolvidos que estão preocupados com o escoamento desse petróleo. Quinta pergunta: quais serão os métodos usados por Deus para derrotar os inimigos? A Bíblia dá algumas respostas: e contenderei com ele por meio de peste e do sangue, e uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Notem que nessa batalha realmente não é Israel que vai derrotar os inimigos, mas o próprio Deus vai usar vários recursos da natureza para derrotar completamente esses exércitos inimigos. Porque chamarei contra ela a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Então, o próprio exército ficará desunido e haverá luta dentro do próprio exército inimigo. Qual vai ser a reação do mundo animal? De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastarem sobre a terra. Os animais têm uma capacidade paranormal muito grande no sentido de prever catástrofes, terremotos e outros importantes cataclismos geológicos. Em 2004, horas antes do tsunami que devastou o litoral de vários países asiáticos, elefantes das proximidades de praias da Indonésia e no Sri Lanka começaram a se manifestar sinais de grande inquietação. Vários arrebentaram as correntes que os prendiam e fugiram para o alto das colinas, como que prevendo que as áreas estavam prestes a serem inundadas. Então os animais já estarão prevendo o que vai acontecer e vão ficar inquietos. Deus vai usar a invasão para se glorificar. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo que eu tiver executado e a minha mão que sobre eles tiver descarregado. E saberão o da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que
que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Assim como aconteceu nas pragas lá no Egito, onde Deus manifestou o seu poder e a sua glória através de sinais, acontecerá também na batalha de Gog e Magog. Deus usará essa guerra para demonstrar o seu poder onipotente entre esses inimigos. Países e armas envolvidas nessa batalha. A Bíblia fala: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Persas, etíopes, ou de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Kugarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Estes povos citados aqui são atualmente todos de religião maometana. Quando olhamos as peregrinações que houve, vemos que esse cenário se dá entre países maometanos, a maior parte deles árabes. Eles vão querer lutar então contra Israel. E o cenário está sendo preparado. O presidente turco, fortalecido pelo referendo que ampliou seus poderes, vem tentando se consolidar como líder do mundo muçulmano. Nos últimos anos já falou várias vezes da possibilidade de seu país invadir Israel para libertar Jerusalém. Erdogan, presidente da Turquia, diz que trará segurança e paz à Síria e ao Iraque. Ele também afirmou que pretende eliminar organizações terroristas em área síria sob controle turco. Essa notícia saiu nesses últimos dias nos jornais. O Irã está se preparando para invadir Israel. O Irã poderia acabar com o regime sionista de Israel em menos de 8 minutos, afirmou nesta terça-feira o Al-Ahmad, assessor da unidade de elite da Guarda Revolucionária do país, comandante das forças Al-Quds. Líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse: se o líder supremo do Irã ordenar que Israel seja destruído, com equipamento disponível poderemos eliminar o regime sionista em menos de 8 minutos, disse o militar iraniano. Eles estão trabalhando muito na fabricação de foguetes de médio e longo alcance. A Bíblia fala: virás, pois, do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. Então surge aqui uma pergunta: serão usados cavalos ainda nessa guerra? Hoje não é tudo mecanizado, então é necessário recorrer para o significado dos termos que estão citados aqui. E com um golpe tirarei o teu arco e a tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Vamos ver então a respeito das armas. O termo usado aqui é Merkabah, é uma palavra hebraica que significa cavalgar, cavalo ou carruagem, e também é usado para tanque de guerra. O melhor tanque de guerra que Israel produziu tem justamente o nome de Merkavah, a mesma palavra usada lá em Ezequiel capítulo 38 e 39. Também o texto fala sobre arco e flecha. Keshet, arco e flecha, é a mesma expressão usada para foguetes, o atirador de foguetes. Então, arco e flecha também aparecem na linguagem militar em nossos dias. Além disso, diz o jornal, um dos sistemas de antimísseis desenvolvidos em Israel nas últimas décadas é chamado de
Tilherz, ou seja, o míssil flecha, usado para atingir o míssil do inimigo antes de cair. A Bíblia fala que os habitantes da cidade de Israel sairão, acenderão fogo e queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças. E acenderão fogo com elas por 7 anos. Isso parece algo impossível com o armamento usado atualmente. Parece, mas não é. É interessante notar que novas armas russas estão sendo produzidas utilizando um novo material chamado limestone, preparado de um material de madeira comprimido, e esse material foi desenvolvido na Holanda para ser usado como combustível. Entretanto, os laboratórios bélicos soviéticos descobriram que essa substância única, chamada limestone, é tão forte quanto o aço, leve, moldável e quase invisível ao radar. O uso de limestone e o fato de que as unidades militares móveis russas podem levar grandes quantidades de combustível em containers de 100 metros de cada lado. Isso pode explicar a profecia de que a derrota desse exército provavelmente proverá vasta fonte de combustível para Israel por um período de 7 anos. Por quê? Porque os armamentos, os tanques de guerra usados pelos árabes em grande parte são provenientes da Rússia, feitas com esse material inflamável. Outros efeitos da guerra. Povos saberão que Deus é o Senhor. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre eles estiver descarregada. Haverá, nessa ocasião, também, possivelmente, a destruição das mesquitas no Monte do Templo. O cenário está se preparando para um grande terremoto. Depois de milênios, a ameaça geológica volta a assombrar Israel. O país já foi castigado por terremotos no passado, mas não parece preparado para uma nova tragédia. Outro local em perigo é a esplanada da Mesquita, ou Monte do Templo, coração do conflito entre judeus e árabes na Terra Santa. E é lá que ficam hoje as duas das mais sagradas mesquitas para os muçulmanos, Al-Aqsa e o Domo da Rocha, e também o Muro das Lamentações, lugar mais importante para o judaísmo e onde há 2000 anos ficava o Templo de Herodes e antes dele o Templo de Salomão. Então os judeus estão esperando que nessa ocasião haverá um grande terremoto, destruirá as mesquitas e abrirá assim o caminho para a construção do seu terceiro templo. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. A Bíblia relaciona esse grande tremor, esse grande terremoto, justamente com a invasão de Gog e Magog. E isso acontecendo pouco antes do anticristo assumir o poder, tornaria possível a construção em pouco tempo do novo templo, onde o anticristo vai se sentar para ser adorado como sendo Deus. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Nesse tempo, provavelmente será formada, então, uma aliança de 7 anos, sobre a qual o anticristo vai estar atuando para tomar o poder sobre o mundo. Daniel
9:27. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, quer dizer, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas manjares, sob a asa das abominações virá o assolador. Então, essa aliança tornará possível a construção do terceiro templo e o anticristo poderá se assentar no templo de Deus, fazendo-se como sendo o próprio Deus. Então, na minha forma de compreender os acontecimentos proféticos, Gog e Magog ainda precisa acontecer antes do arrebatamento da igreja. Agora, eu não sou radical nisso. Dentro da lógica, me parece que é o único lugar onde esse acontecimento cabe perfeitamente nos tempos finais. Então, o cenário já está pronto. Eu acredito que este é um evento que ainda precisa acontecer antes do arrebatamento, e também entendo que a aliança de 7 anos, que não é 7 anos de tribulação, mas uma aliança de 7 anos, ainda precisa acontecer antes do arrebatamento da igreja. Porém, a pergunta é a seguinte: como é que está o teu relacionamento pessoal com Deus? Você está preparado hoje para se encontrar com Deus? Já está reconciliado com Deus através de Cristo Jesus? Isso é muito mais importante do que identificar cada acontecimento sabendo exatamente quando vai acontecer o quê. Que Deus o abençoe na meditação sobre estas verdades. Muito obrigado pela sua atenção.